pouco sobre o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Já algumas quarta-feira, baseado no texto que foi lido na leitura oficial pelo presbítero Cristiano, e agora nós vamos prosseguir. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo na glorificação de Jesus. Quando Jesus foi glorificado, o Espírito Santo estava lá também, na glorificação de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos falar sobre o Espírito Santo na glorificação de Jesus. Amém? Nós já falamos o Espírito Santo na criação, o Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no nascimento de Jesus. E agora nós vamos falar sobre o Espírito Santo na glorificação de Jesus. O Espírito Santo participou na glorificação de Jesus. Podemos dizer em linguagem humana que esta festa durou 10 dias. Atos capítulo de número 1, versículo 3. Depois Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, Atos 1 e 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Olha aí, de quem que está falando? Do próprio Cristo. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou na terra por espaço de 40 dias, colaborando com os discípulos. Vamos supor, Jesus ressuscitou num domingo, depois, no domingo, depois da sua ressurreição, mais 40 dias, ele ficou na terra ainda, junto com seus discípulos, junto com seus seguidores, fazendo ainda muita coisa. É o que foi lido. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas. Ou seja, Jesus padeceu, sofreu, morreu, mas depois ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado. E ele colaborou com os discípulos 40 dias. Veja agora, Atos 2, de 1 a 4. Olha o Espírito na glorificação de Cristo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha aqui, Jesus, ele disse aos seus discípulos, Atos 1 e 8, mas recebereis o Espírito Santo, né? Vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão ser cheios, serão revestidos do Espírito Santo, para depois vocês ser minhas testemunhas. Aonde vocês for, vocês vão ser testemunha. E Jesus diz para eles que
não muito depois daqueles dias, eles iriam receber a promessa, a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Pastor, mas lá quando Jesus chamou os discípulos, eles não tinham o Espírito Santo? Eles tinham a presença do Espírito Santo, mas eles não tinham recebido ainda aquele revestimento para que eles pudessem lutar com mais coragem, com mais força, com mais aptidão, com mais desejo. Aí eles foram para Jerusalém. Eles ficaram no cenáculo 10 dias. 10 dias, depois que Jesus foi embora. E no 10º dia, que era comemorado o dia de Pentecostes, 50º dia, o Espírito Santo de Deus manifesta. O Espírito Santo de Deus manifesta no cenáculo. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todos foram cheios. Ali estava sendo glorificado quem? O nome de Jesus. Porque ali no cenáculo estava nascendo o quê? A igreja. Que Jesus já tinha construído ela na cruz. Que Jesus já tinha pagado o preço por ela na cruz. Mas agora o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, estava inaugurando o quê? A igreja. A noiva de Cristo. Você pode ver que todos que estavam ali, todos, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, meus queridos, o Espírito Santo estava no nascimento, estava na morte, estava na ressurreição, na glorificação de Cristo, ele fazendo parte junto com o Senhor. Depois nós vamos ver a condição estabelecida por Deus para que o Espírito Santo viesse habitar no seu povo era esta. Êxodo, capítulo de número 17, versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo 17, versículos 5 e 6 de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Olha aí, meus queridos, a condição. Deus chega para Moisés, né? O povo estava numa jornada sedenta, uma jornada sem água. E o povo começou a reclamar para Moisés. Deus chega para Moisés e fala para Moisés o quê? Moisés, passa o quê? Adiante do povo. Você não pode ficar para trás do povo. Você é o líder, você tem que ficar na frente do povo. Passa na frente do povo. E Moisés passou. A partir do momento que Moisés passou, Deus fez o quê? Os seus sinais. Olha aí, ó. Passa diante do povo e toma contigo algum dos anciões de Israel e na tua mão uma vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei diante. Deus falou para ele ir. Eu estarei na onde? Adiante. Meus queridos, o Espírito Santo de Deus, a função dele de trabalhar na nossa vida, ele manda nós ir. Mas antes de nós ir, ele já foi. E muitas das vezes nós estamos fazendo assim, ó, Deus, fala comigo, eu vou ou eu não vou? E Deus já mandou ir faz tempo. Deus já deu a ordem faz tempo, e nós estamos esperando o quê? Nós estamos pedindo sinais. Quer mais sinais do que esse? A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas?
Mais sinais do que esse, a alegria do Espírito que está na nossa vida. Ah, Deus, eu quero ter um sinal se o Senhor está comigo mesmo. Eu quero ver se o Senhor está comigo. Meus queridos, Deus está conosco. Foi Jesus quem falou: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para Deus não estar comigo, para Deus não estar com você, é o que Deus falou, me parece, para o rei Asa. Deus falou assim: ó, eu estarei com vocês, enquanto vós estiverdes comigo. Apartando vocês de mim, eu aparto de vocês. Então Deus estava dizendo: para mim apartar de vocês, só se vocês apartar de mim. Só se vocês me abandonar. Mas se vocês não me abandonar, a presença do meu Espírito é sobre a vossa vida. É sobre a nossa vida. Então nós temos que entender, meus queridos, que Deus, Ele está conosco. Ele está em nós mediante o Espírito Santo. Cristo, a rocha ferida, derramaria sobre nós o seu Espírito. Quando Moisés pegou aquela vara e falou com a rocha, era para ele falar, Zezinho. Não era para ele bater na rocha. Deus não mandou ele bater. Deus falou assim: Moisés, fala a rocha. E Moisés fez o quê? Bateu. Ele bateu na rocha, era para falar. Ele bateu. Nele bater saiu o quê? Água. Água. Aquela rocha era quem? Cristo. Aquela rocha era Cristo. E daquela rocha saiu o quê? Água. Nós temos um dos símbolos do Espírito. Como? Água. Quando feriu a rocha, saiu água. Quando Cristo lá foi ferido, depois da sua morte ressuscitou, ele foi embora e veio quem? O Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está na minha vida, está na sua vida, está na nossa vida, e nós não estamos sós nessa terra, meus queridos. Deus não nos chamou e colocou aqui nessa terra e falou: ó, fica aí, Elias, fica aí, depois nós vemos o que nós faz. Não, Deus cuida de mim, Deus cuida de você e Deus cuida de nós. Deus cuida. Vamos mais. O Espírito Santo inaugurando o reino de Deus. É o que foi lido de Atos 2, de 1 a 4. Foi inaugurado a igreja no dia de Pentecoste. Foi a inauguração da igreja. Então o Espírito Santo estava lá. A partir daquele momento, meus queridos, que Jesus teve a sua ascensão ao céu, voltou para o Pai, e começou a dispensação do Espírito, e desde lá até hoje, nós estamos na dispensação do Espírito. 2000 anos se passaram, e nós estamos nessa dispensação. Ou seja, nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus. Ele inaugurou a igreja, Ele está com a igreja, e Ele vai levar a igreja para estar com o Senhor. É muito simples você saber quem vai fazer parte do arrebatamento. Você já sabe quem que vai fazer parte? Já sabe? Quem vai ser arrebatado? Hã? Quem vai ser arrebatado? Quem tiver o quê? O selo. O selo da promessa. Domingo nós pregamos aqui sobre isso. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual fostes selados para o grande dia da redenção. Para o grande dia da redenção, o dia que nós seremos redimidos, o nosso corpo, porque a nossa alma e espírito já foi, agora vai ser o nosso corpo.
que vai ser redimido, ou seja, esse corpo mortal se revestirá da imortalidade, esse corpo corrupto se revestirá da incorruptibilidade, em nome do Senhor Jesus. Aí nunca mais nós vamos morrer, nunca mais nós vamos ver a morte. Mas isso é para quem acredita no poder do Espírito Santo de Deus, meus queridos. Nunca mais. A promessa de Deus, Deus trabalha conosco, com o ser humano, para resgatar no ser humano o quê? A vida eterna. Porque o homem foi feito eterno. O homem foi feito para ser eterno. O homem não foi feito para morrer, mas devido ao pecado de Adão e Eva, nós morremos. Mas agora, se nós morrermos em Cristo, nós estamos passando da vida, da morte para a vida. Então, para quem está em Cristo, a morte é a condução que nos leva para perto de Deus. Para quem está em Cristo. Por isso que Paulo fala, o morrer para mim é ganho, e o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. É lucro morrer em Cristo. Você morre salvo, e nunca mais você vai ver a morte, nunca mais você vai ver a corrupção, nunca mais você vai sentir a dor. É por isso, meus queridos, que João fala em Apocalipse assim, ó: bem-aventurado, felizes aqueles que já partiram no Senhor. Por quê? Porque estão livres do que nós vamos presenciar no tempo final. Eles já estão livres de presenciar o que nós vamos presenciar. E nós já estamos presenciando coisa ruim, e lá vem mais. Que isso, pastor? O senhor é pessimista? Não, eu não sou pessimista. Eu vou pela palavra. A palavra de Deus falou, está falado, meu filho. A palavra de Deus diz, e não tem quem possa dizer, não, isso aí é balela, isso aí não vai acontecer não. Vai, porque a palavra do Senhor assim nos diz. Então não tem como escapar. Você pode ver que os homens correm de um lado para o outro, à procura de paz, à procura de solução, à procura de alguma coisa. E quanto mais eles tentam, mais em problemas eles estão enfiando. Mais em problemas eles estão sofrendo. Então nós estamos vivendo, né, a época do Espírito Santo na nossa vida. Ele esteve na inauguração do reino de Deus na terra. Outra, ele está na atuação da igreja na terra. Mateus 16 e 18. Mateus 16 e 18. Olha para você ver o que diz a palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te digo que tu és Pedro, tu és Petros, ou seja, pedra pequena. Tu és Pedro, tu és pedra pequena. E sobre essa pedra que ele estava falando que era Cristo, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a colocou por pedra de esquina. Aí Jesus fala, sobre esta pedra, eu o quê? Edificarei. A palavra edificarei está no verbo futuro. Ele ainda não tinha inaugurado ainda a igreja, mas ele diz, eu edificarei a minha igreja. A igreja ela é edificada sobre os cuidados de Cristo,
e ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então veja bem, Jesus falou, sobre essa pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra aqui sou eu, Pedro. Eu vou edificar a minha igreja. Eu não edifiquei, eu edificarei, eu vou edificar. E a igreja foi edificada no dia de Pentecoste. A igreja nasceu e está viva até hoje com a presença do Espírito Santo. A igreja não é morta, a igreja não é uma pedra morta, a igreja, ela é um organismo vivo na terra, e o que traz vida para esse organismo é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia. Alabaxaracandaраmanaias. Pedindo para suspender um pouquinho, irmãos, porque eu estou falando por causa do barulho e a garganta já está indo embora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, a igreja, edificarei, o verbo está no futuro. E a igreja foi edificada lá no capítulo 2. Mas ela foi construída quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus, irmãos, quando Jesus estava na cruz, que o soldado chegou e viu que Jesus estava vivo, o que eles fizeram? Cravaram uma espada no seu lado. E quando cravaram uma espada do lado de Jesus, saiu água e sangue. Ali nascia a igreja. Eu morro, mas depois da minha morte, eu vou estabelecer um povo nessa terra que não vai ser vencido pelas trevas, porque a minha presença será com eles. A presença de Deus é conosco. A presença do Espírito Santo é conosco, meus queridos. A presença do Espírito Santo é na igreja. Olha aí. Do modo como Jesus nasceu, pelo poder, virtude e atuação direta do Espírito Santo, assim também a igreja nasceu pelo poder, virtude e atuação direta do Espírito Santo, estabelecendo o reino de Deus entre os homens e nos homens. Lucas 17 e 20 e 21. Então veja bem, meus queridos, da mesma maneira que o Espírito Santo atuou no nascimento de Jesus, ele atuou também no nascimento da igreja. Ele atuou no nascimento da igreja. E atua na vida da igreja. E vai levar a igreja. É o Espírito Santo que vai apresentar a noiva para o noivo. Aí quem tem o Espírito Santo, valorizou o Espírito Santo aqui nessa terra, deu lugar para o Espírito Santo, viveu uma vida com o Espírito Santo, faz parte da noiva. E quem não importou em santificar, não importou em fazer a vontade de Deus, não vai fazer parte da noiva. Muita gente é convidado para o casamento, mas poucos são noiva. Nem todos são noivas. Nem todas. Olha aí que diz Lucas. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha aí, Lucas 17, 20 e 21. Veja, meus queridos, Jesus falando sobre a vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Por quê? Aí ele fala, o reino de Deus, quando dizer ele ali ou ele aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha para você ver.
Quem reina no mundo? Quem reina no mundo? A Bíblia diz que o príncipe deste mundo nada tem a ver com o reino do Senhor. Quem é o príncipe lá fora? O diabo. Deus não está reinando lá fora. Este reino hoje, quem reina é o diabo. E nós estamos lutando para tirar vidas das mãos do diabo. Por isso que Pedro fala assim, que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Nos transportou para cá. Nos trouxe para cá. Agora, o que está entre nós aqui? O reino dos céus. Irmãos, o negócio é tão sério que Paulo fala assim, ó, que a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Eu te pergunto, a partir do momento que nós nos reunimos aqui para adorar a Deus, aqui se torna uma região celestial. Por quê? Aqui está a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo e anjos de Deus que trabalham a serviço da igreja. Está aqui conosco. Então aqui é parte do reino de Deus. Aqui nós não temos outro assunto. Aqui nós não vamos falar das coisas deste mundo. Nós não vamos debater política. Nós não vamos debater esporte. Nós não vamos debater futebol. Não, aqui o assunto é reino dos céus. É eternidade com o Senhor. É reino dos céus. Então o reino de Deus já está entre nós. Olha aqui. Você já experimentou um pouquinho do céu, não já? O senhor já? Quantos já experimentou um pouquinho do céu? Quando você recebeu o Espírito Santo, meus queridos, quem já foi batizado com o Espírito Santo vai entender o que eu vou dizer. É uma experiência sem igual. Não tem igual. Quem queira falar sobre o movimento do Espírito de Deus na vida do crente. Queira falar quem queira falar, mas é real. É real. É verdadeiro. Apesar que hoje está deixando a desejar, muitos movimentos estão se aderindo Você entendeu? Se aderindo a... Como que fala, gente? Fugiu agora a palavra que encaixa aqui. Mas eles não respeitam mais a presença do Espírito de Deus. Tem certo movimento que o povo faz tudo quanto é bagunça e fala que é o Espírito de Deus que está fazendo. E nós entendemos que não é. Nós compreendemos que não é. Porque o Espírito de Deus, ele é ordeiro. Deus, ele é organizado. Então nós temos a presença do Espírito na nossa vida. Nós sentimos alegria. Eu me lembro, você vai lembrar o dia que você foi batizado. Porque eu vim, irmãos, do vício. Eu vim do mundo do vício, eu vim lá da lama. E o dia que eu experimentei a presença do Espírito de Deus na minha vida, eu nunca mais fui a mesma pessoa. O dia que Deus me batizou com o Espírito Santo, eu nunca mais, 30 anos vai fazer. Eu não sei o que é gosto de bebida, não sei o que é gosto de vício nenhum que eu tinha 30 anos atrás. Eu não sei. Por quê? Porque o Espírito de Deus transformou a minha vida e quer transformar a sua vida também nessa noite. É gostoso. Nós precisamos voltar a buscar a presença do Espírito Santo. De primeiro, está aqui os companheiros aqui que tem bem mais tempo que a gente. De primeiro, o batismo com o Espírito Santo na igreja era comum, né? Era todo culto.
Ninguém, hoje se batizar um rapaz, ontem Deus fez um milagre, batizou um lá na igreja. Mas era comum, era normal na igreja. Agora hoje, o povo está tão atualizado nas redes sociais e está desatualizado da presença do Espírito de Deus. Você pergunta a criança hoje, ele entende tudo de redes sociais. Você pergunta uma adolescente, ele entende tudo de redes sociais. Você pergunta um jovem, ele sabe de tudo de redes sociais. Você pergunta um adulto, ele sabe. Mas se você perguntar do Espírito Santo, perguntar da obra de Deus, ele não sabe. Dão notícia de tudo, de menos do que precisa, da glória de Deus sobre a nossa vida. As crianças. Irmãos, as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. 2 anos, 3 aninhos, 4 aninhos. Já sentia a glória de Deus, o poder. Já profetizava na igreja. Hoje você não pode ensinar a criança o caminho do Senhor. Você está tomando a infância da criança. Mas eles querem ensinar a criança a rebolar. Quer ensinar a criança a andar pelada. Quer ensinar a criança pecados e mais pecados. E nós não podemos ensinar a palavra de Deus. Mas você vai ensinar o seu filho a buscar a presença do Espírito Santo. Eu lembro do Felipe, o meu filho mais velho. Hoje ele está com 26 anos. Vai fazer 26 anos. O dia que ele foi batizado pequenininho. Ele corria lá em casa, dentro de casa, assim, ó. Nós morávamos em Fortaleza de Minas. Ele corria dentro de casa falando em língua com 3 aninhos. 2 para 3 aninhos, e pegava o microfone e me imitava a pregar, e sentia aquela alegria, chorava. Ele tinha uma hernia no umbigo, e ela era desse tanto para fora, e ele via eu ungir os irmãos que eram enfermos, e um dia ele foi lá na minha pasta, lá no guarda-roupa, pegou o vidrinho de unção. E eu cheguei lá no quarto e ele estava assim derramando na cabeça. Cura Jesus, cura Jesus, cura. Não sabia nem falar cura, ela cura. Você sabe o que aconteceu? A hernia dele desapareceu. Desapareceu. Não foi preciso de operar, irmão, foi automaticamente. Mas o que é isso? A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a ação de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. É o que nós precisamos voltar a ter. Os nossos cultos voltarem a buscar a presença do Espírito. Pastor, mas a gente vai sentir a presença do Espírito Santo. A gente soa, a gente começa a sentir vontade de chorar. Irmão, é muito melhor chorar na presença de Deus do que chorar na frente da televisão por causa de novela, por causa de maldição, por causa de tanta porcaria, de tanta patifaria na televisão. É chorar na presença do Senhor, chorar na presença do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Hoje as pessoas não choram mais na presença de Deus. Antigamente nós trazíamos para a igreja 3 coisas: Bíblia, harpa e lenço. Primeiro tiraram o lenço. É poucos que carregam lenço. Depois tirou a harpa. E agora está tirando a Bíblia. É poucos que carregam a Bíblia para vir para a casa de Deus. E nós precisamos, irmãos, isso aqui, ó, essa Bíblia, ela é o quê? A espada de mim e você guerrear. Eu vencerei e lutarei o inimigo com essa espada. Eu lembro das crianças cantando: eu lutarei e vencerei o inimigo. Aí as crianças levantavam: com essa espada, com essa espada eu vou lutar, e o inimigo vou derrubar.
Agora hoje derrubar o inimigo com o quê? Nem espada não tem. Tem gente que se você perguntar, irmão, aonde que está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, está escrito lá em Apocalipse. Irmão, abra sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Não que tem isso, pastor. Abra a Bíblia aí, irmão, no livro de Sinfonia. O que é sanfona? Por quê, irmãos? É porque nós não valorizamos a presença do Espírito Santo. Olha aqui. Ai, ai, ai. Tem filho que não valoriza pai e nem mãe. É ou não é? Tem filho que não valoriza nem pai nem mãe. Aí, o dia que ele for querer valorizar, ele não vai ter mais eles. Assim, às vezes, é nós. Nós vamos querer valorizar a presença do Espírito Santo no dia que não tem ele mais. No dia que nós não temos oportunidade mais, a igreja já foi, a igreja já partiu, a igreja já está na eternidade com o Senhor. Olha aqui, irmãos. E você está pensando que é fácil buscar a presença do Espírito Santo? É fácil? Quantos dias os discípulos ficou orando? Quantos dias? 10 dias. Você pensa bem, 10 dias orando. E não é assim, irmãos. Ir lá orar, eu acho que só na hora do culto não. Eles ficaram ali. Até acontecer o milagre. Mas hoje nós não temos tempo para buscar a presença do Espírito Santo. Nós queremos entender a Bíblia do nosso jeito. E quando a gente não entende, ao invés de buscar a orientação do Espírito, busca a orientação do Google. Ô Google, o que esse versículo está querendo dizer? Em vez de nós buscar quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Você sabe por que nós estamos perdendo a batalha? Irmãos, o Espírito Santo na minha vida, na tua vida, é uma proteção para a minha vida e para a tua vida. É ou não é? O Espírito Santo na minha vida e na sua vida é como você colocar um antivírus no computador. Porque o Espírito Santo vai te avisar, cuidado, isso aí é perigoso. Isso aí é perigo. Não é? Lá na sua casa também, no computador, quando você vai acessar alguma coisa e você tem um antivírus lá, o que acontece? Perigo, perigo. Vírus à vista, vírus à vista. Aí você desconecta. Aí você sai. E se nós não temos o Espírito Santo, nós estamos enchendo de quê? De que nós estamos enchendo? De vírus. Se nós não temos o Espírito Santo, se nós não estamos valorizando o Espírito Santo, nós estamos enchendo de quê? De vírus. De vírus do inimigo. O inimigo chega, rapaz, você beber não tem problema não, beber socialmente. Quando vê que não, tem 10 garrafas enxugadas ali. É socialmente, pastor. É socialmente, viu, Léo? E a Bíblia manda nós embriagar do quê? Não vos embriagueis com o vinho e qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
seja cheio do Espírito Santo. Vamos falar aqui, ó. Se eu me encher, repete comigo, se eu me encher do Espírito Santo, não existe problema que eu não possa superar. É ou não é? Se nós nos enchermos do Espírito Santo, não tem problema na nossa frente que nós não vamos conseguir superar. Sabe por quê? Porque Deus está na nossa frente para garantir a nossa vitória em nome do Senhor Jesus. Lachará recebe a calavacere andaramanás. Então veja, meus queridos, a igreja, ela foi criada, fundada pelo Senhor, com a presença do Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo é o autor do novo nascimento, ou não? O Espírito Santo é o autor do novo nascimento. Mas pastor, qual é o novo nascimento? Vamos ver? João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Olha aí, Nicodemos chegou para Jesus e falou assim, ó, Nicodemos era um conhecedor da lei, conhecia a lei, mas estava encucado um negócio dele, e falou assim, mas peraí, eu estou vendo esse moço fazer sinais, cura, milagres, ninguém faz isso, se Deus não for com ele. Aí ele foi perguntar a Jesus, mestre, como que o senhor faz esses sinais? Ninguém faz esses sinais se o Senhor não for, se Deus não for contigo. Aí Jesus falou para ele, na verdade, Nicodemo, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, porque se não houver novo nascimento, a pessoa não acredita em batismo com o Espírito Santo, a pessoa não acredita em arrebatamento da igreja, a pessoa não acredita numa nova vida em Cristo, porque é só para quem é nascido de novo, meus queridos. É por isso que o mundo não entende. Você está indo naquela igreja? Estou. Olha, você vai fazer lavagem cerebral na tua cabeça, você vai ver, você vai passar para lá também. E não é isso, ninguém faz lavagem cerebral em ninguém, a operação aqui é do Espírito Santo de Deus, meus queridos. Aqui quem transforma, quem liberta, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí Jesus fala, aí Nicodemo ficou assim, mas peraí, ô Senhor, mas como que pode um homem sendo velho voltar lá no vento? Aí para você ver, Nicodemos era o quê? Carnal. Porque quem não é nascido de novo entende as coisas tudo carnal. Porque tem o crente, tem o homem natural, tem o homem espiritual e tem o homem carnal. Tem o natural, o espiritual e o carnal. Nicodemos, ele só entendia carnal. Ah, mas pensa bem, um homão velho, como é que eu vou voltar lá no ventre da minha mãe? Como é que eu vou entrar? A cabecinha. O raciocínio. Aí Jesus falou, não, Nicodemos, esse nascer de novo é aquele que não nascer da água e do Espírito. Esse novo nascimento que eu estou falando, Nicodemos, é quem nascer da água. A água é a palavra. Água é Cristo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, porque o que muda o meu raciocínio, o que muda a minha maneira de pensar,
e entender as coisas de Deus, é o nascimento do Espírito. Porque antigamente eles falavam dos milagres que Jesus fazia, você ficava voando. Não, tem base não. Não, isso aí. Então Jesus falou, se você não nascer de novo, você não pode conhecer o reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito. Não é nascer de uma relação sexual, não. É nascer de uma relação com a palavra de Deus. Você ler a palavra, conhecer a palavra, mergulhar na palavra e Cristo ser gerado no seu coração. Cristo nascer na minha vida. É Jesus nascer na minha vida. Jesus nasceu dia 23 de agosto de 1992 na minha vida. Dia que eu batizei, dia que eu desci as águas. Foi o nascimento de Cristo na minha vida. Foi o dia que o meu coração abriu e eu passei a conhecer o verdadeiro Cristo. Não era aquele Cristo que eu defendia, que estava ali em uma parede, em um quadro. Eu defendi ele muito, mas ele não me defendia. Agora este hoje, eu defendo ele, mas ele me defende. Ele me garante, ele me protege, ele me dá vida e ele me dá força. É gratificante, né? Então tem que nascer de novo. Olha aqui, você sabe por que o inimigo não quer que as pessoas venham na igreja? Principalmente no lugar que prega a verdade. Você sabe por quê? Para que não haja novo nascimento nessas pessoas. Porque se eles nascerem de novo, é mais um que está perdendo lá no mundo. É mais um que o diabo está ficando sem. Então ele faz de tudo para as pessoas não virem na casa de Deus. Chega até a dizer, não precisa de igreja não. Igreja é nós mesmos, igreja é nós mesmos. Eu sei que nós somos templo do Espírito Santo, mas eu preciso de estar numa igreja para ter comunhão com os irmãos, para estar compartilhando com os irmãos. Não é compartilhar só aqui não, ó. Compartilhar só aqui não, bom dia, um ótimo dia e pronto e tchau. Não, é compartilhar a paz do Senhor, meu querido irmão, em Cristo Jesus. Deus te abençoe. É isso. Então eu tenho que estar com o novo nascimento. Por quê? Porque quando nós nascemos, olha aqui, mas Deus é tremendo, né? Olha aqui, presbítero Cristiano, evangelista lá, presbítero Zezinho, tanto que Deus é tremendo. Quando você nasce, fisicamente, do ventre da sua mãe, quando você sai do hospital, que a mãe já está apta para ir, para sair, para ir no cartório, o que você vai fazer no cartório? Você vai registrar o nenê. A minha mãe foi lá e me registrou. Em 1969. Ixi, eu sou velhinho, né? 1969 minha mãe me registrou. É meu esse aqui. Ela e o meu pai. É nosso. Porque nasceu de nós. O dia que você aceita Jesus, de coração, de verdade, não é aquele que aceita Jesus, todo culto aceita Jesus, mas não muda. É aquele que você aceita Jesus de verdade e muda. Aí a Bíblia diz que o nosso nome é o quê? Escrito na onde? No livro da vida. Ali o registro do nascimento espiritual. Você foi registrado no cartório aqui na terra do nascimento carnal. Quando você aceitou, você foi registrado já faz mais de 50 anos, né? Lá no céu. Mais de 50 anos que ele já foi registrado. Está lá. Pastor, mas tem jeito de se a gente foi registrado lá, então a gente nunca
Da mesma maneira que nós morremos fisicamente, e você tem que ir lá no cartório da Baixa, levar o atestado de óbito, você está pensando que espiritualmente também é a mesma coisa. Você morre espiritualmente, é dado baixa lá no céu. Ó, morreu, desviou, não quer mais nada comigo. É ou não é? O nome é apagado. O nome é tirado. Ah, não, não é não, pastor. Eu te provo na Bíblia. Quando Moisés, Deus estava irado com o povo, saindo do Egito. Deus falou: Moisés, eu vou matar esse povo tudinho. Está lá em Êxodo. Eu vou matar esse povo tudinho. E vou te dizer uma coisa. E vou levantar um povo do teu lombo. O Moisés falou: senhor, que é isso, meu Deus? Longe de mim, o senhor não vai fazer isso não. Se o senhor for matar esse povo, eu peço o senhor para... risca o meu nome aí do livro. Risca o meu nome. Aí Deus falou para ele: eu só risco o nome daqueles que pecam contra mim. Então, se nós continuarmos no pecado, o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. Às vezes já teve lá, já estava só uma risquinha, já estava quase apagando, mas você se arrependeu, o Senhor aclariou novamente, e está dando uma chance para nós, está dando uma chance. Meu filho, você está na UTI, e o aparelho está batendo, o coração está, a saturação diminuiu, o coração diminuiu, mas se você se arrepender, espiritualmente, Deus vai tornar a trazer vida na sua vida nesta noite, e na minha vida nesta noite. É por isso que nós precisamos, meus queridos, do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. A igreja não perde o Espírito Santo, mas nós individualmente podemos correr o risco de perder. A noiva não perde não, mas individualmente cada um de nós corre o risco. É por isso que o Senhor diz: vai para os pés. Irmão, tem gente, eu vou para os pés da cruz. Né? A Bíblia não manda nós ir para os pés da cruz, não. A Bíblia manda nós ir para os pés de Jesus. Tem gente, eu vou para os pés da cruz. Fazer o que lá no pé da cruz? Você vai para os pés de Jesus, meu querido. É para os pés de Jesus. Eu já vi até indo. Eu corro para o pé da cruz. Eu vou correr para os pés de Jesus. Aquela mulher que foi condenada, porque foi pega em flagrante adultério, ela correu para onde? Para a cruz? Para os pés de Jesus. Aquela mulher, quer ver quem pregou sobre isso esses dias aqui? Aquela mulher que tinha... foi o pastor Paulo. Aquela mulher lá, ela correu para onde? Para os pés de Jesus. É para os pés de Jesus que nós vamos correr. É para os pés de Jesus. Vamos mais. O Espírito Santo é autor do novo nascimento. 1 João 5,4, lá na epístola de João 5,4. Primeira João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha aí, meus queridos, o novo nascimento. João fala: porque todo aquele que é nascido de quem?
de Deus. Vence o quê? O mundo. Tudo que é nascido de Deus. Está falando do que aqui? Do novo nascimento. O novo nascimento é gerado pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra que ele é gerado, o novo nascimento. Não é por um outro meio, por outra coisa. É pela palavra. E ele diz, João fala, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Nós vamos vencer o mundo, meus queridos. Nós já vencemos. O inimigo, Jesus já venceu na cruz por nós. O mundo, nós vamos vencer. Agora, o inimigo mais terrível nosso, sabe quem que é? Quem que é? O mais difícil. A carne. Nós mesmos. Por isso que Jesus falou, se alguém quer vir após mim, faz o quê? Renuncie a si mesmo. Você renunciar aos seus desejos é fácil? Renunciar às vontades é fácil? Não é. Então, o Espírito Santo atuando no novo nascimento, nos faz nascer neste reino usando a palavra de Deus. Tiago 1:18. Tiago 1:18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou... Olha aí, peraí. Segundo o quê? A vontade de quem? De Deus. Ele nos fez o quê? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Meu Deus do céu. Isso aqui é forte, né? Se você interpretar o versículo, olha, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra do quê? Da verdade. Palavra da verdade. Fomos gerados pela palavra da verdade. Você aceitou a palavra, ela gerou em você o quê? Vida. A palavra produz vida. Quantos de nós aqui eram mortos? Pastor, todos nós éramos mortos, irmãos. Morto para Cristo. E era vivo para o mundo, para as coisas do mundo. Era ou não era? Era. Agora hoje não, hoje nós somos vivos. Hoje nós somos gerados pela palavra. Se alguém disser para você assim, ó, eu vou arrancar esse negócio de Bíblia da sua cabeça. Irmão, eles podem matar nós. Pode arrancar a nossa pele vivo. Que eles não vão conseguir. Porque a palavra de Deus já fez em mim e em você morada. Ela já faz morada, não tem como tirar. Não tem como tirar. Eu me lembro, não sei se é uma ilustração, tinha dois compadres. Os dois gostavam muito de congada, de folia de reis. E um deles converteu. Um deles converteu e abandonou. Abandonou a folia de reis, congada e largou. Aí o outro compadre ficou muito triste com aquilo. Falou, não, eu tenho que ir lá na casa do compadre para poder tirar isso da cabeça dele. Ele tem que parar com esse negócio. A vida toda nós, né? Pulando e... Agora, ele faz isso? Não, vou lá. Ele chegou lá. Deixa eu te falar. Rapaz, estou sentindo sua falta. Não, larga desse negócio de igreja. Eu vim aqui para te tirar isso da cabeça. Eu vim aqui para te tirar isso da cabeça. Aí o outro compadre falou para ele, você chegou tarde. Porque enquanto estava na cabeça, você podia tirar. Mas agora desceu para o coração. Tchau, já era. Se a palavra de Deus já desceu para o teu coração,
você já é marcado, registrado pelo poder da palavra do Senhor na sua vida. E ninguém vai tirar, e ninguém vai roubar, e ninguém vai pegar. Porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está em nós, o Senhor está na nossa vida. Então, meus queridos, o Espírito Santo opera em nós. 1 Pedro 1:23, olha aí o novo nascimento. 1 Pedro 1:23. Primeira Pedro capítulo 1, versículo 23. Olha o que diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Olha aqui, esse versículo é tremendo. Olha para você ver, ó. Sendo o quê? Por que fala de novo? Sendo de novo gerado. Por que fala sendo de novo? Porque você já teve uma geração. Você teve o seu nascimento biológico, humano. Agora, de novo, está falando o quê? Ó? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não de uma relação, não de um encontro, né? Mas da incorruptível, pelo quê? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, que é o quê? Viva e que permanece para sempre. Irmão, se a gente ler a Bíblia, a gente vai descobrindo tanta coisa que a nossa fé vai lá em cima. Às vezes a sua fé está lá no calcanhar, mas você começa a ouvir a palavra, a sua fé vai lá em cima. Fala, opa, eu sou importante para Deus, eu estou dando bobeira aqui nessa terra. Tem gente maltratando você, tem gente falando de você, tem gente criticando de você, mas saiba de uma coisa, você é importante, você nasceu de novo, você foi gerado pela palavra, você foi gerado pelo Espírito de Deus, e você agora é filho de Deus. Não, pastor, toda a vida eu fui filho de Deus. Foi? Muita gente não aceita, por quê? Porque não é nascido de novo. João 1:12. João. Porque nós nos tornamos filhos de Deus a partir do novo nascimento. Vai, pastor, e antes? O que eu sou? O que nós somos antes do novo nascimento? Criatura. Criatura. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que está dizendo aí? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Peraí. Deu o direito de ser feito o quê? Filhos de Deus. Então quer dizer que não? Não era. Nós éramos o quê? Criatura. Criaturas de Deus. Ah, mas pastor, mas Deus manda chuva para todo mundo, todo mundo é filho. Não, existe o filho original e o bastardo. Sim ou não? O que é filho bastardo? É aquele que um pai pega para criar. Se for ensinar isso aqui, por que eles não ensinam nas igrejas? Por que eles não mostram? Hã? A chance que era deles passou para nós. Eles eram filhos. A promessa é deles. Nós era bastardo. Agora nós somos filhos. Israel era filho e nós era o quê? Bastardo. Aí os filhos rejeitou, abriu a porta para nós. E todos quantos creram nele quem?
Por quê? Porque Jesus veio para o que eram os seus. Quem que eram os seus? Israel, os judeus. Jesus veio para eles. Eles não aceitou. Aí Deus falou: eu abro a porta agora para a igreja. Agora é a vez da igreja. Agora é a vez dos gentios. Os gentios que éramos nós antes de aceitar a Cristo. 3 povos. Lá em Coríntios fala, 3 povos que Deus trata, ó. Judeu, igreja e gentil. Judeu, igreja e gentil. Judeu, Palestina, Israel. Gentil, todos aqueles que ainda não se renderam aos pés de Cristo, são considerados o quê? Gentios. E igreja? Igreja é todos aqueles que confessaram Cristo como seu Senhor, agora se tornaram filhos de Deus. Né? É por isso, irmãos, que nós só levamos pedrada nessa terra. Depois que você converte, você aceita Jesus, se alguém chegar para você: vamos para a igreja, aceita Jesus, suas lutas vão acabar, você não vai ter mais problema. É mentira. Não acredita nesse evangelho não. Porque Jesus falou assim: ó, se vocês me aceitar, vocês vão ser aborrecidos do mundo. O mundo não gosta de vocês não por causa de mim. E o mundo não gosta da igreja por causa de Jesus. Mas nós amamos Jesus. Quantos amam Jesus? Quantos amam a Jesus? Nós amamos Jesus. O nosso compromisso é com a palavra, irmãos. Nós temos compromisso de ensinar a palavra. Doa onde doer. Está aqui, ó. Se um dia eu ensinar fora daqui, os irmãos falam: casca fora, pastor. Mas está aqui, ó. Na verdade, na palavra da verdade. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. As horas passam muito rápido. Tem muita coisa aqui. Eu pensei que ia acabar hoje, eu acho que não vai acabar só o ano que vem. Esse assunto, porque Deus vai abrindo a mente e a gente vai. Que Deus abençoe os nossos irmãos, os irmãos que aqui estão, os que estão ouvindo a rádio web AD Colheita, os que estão no canal AD Colheita Oficial. Deus abençoe, em nome de Jesus.